Com a correria do dia a dia, muitas vezes acabamos recorrendo aos alimentos industrializados por serem mais práticos e poupar tempo. Mas você já pensou em descascar mais e desembalar menos? Consumir alimentos mais saudáveis ao invés de alimentos processados? Quem explica os benefícios dessa troca e como começar a substituir hoje é a nutricionista Bia Dorazio. Tudo bem, Bia? Olá, Seja tudo bem? bem-vinda, prazer recebê-la. Quais os benefícios de descascar mais e desembalar menos? Então, pode melhorar muito a nossa saúde, né? A gente pode ter muitos benefícios pelo simples fato de escolher alimentos que a gente tenha que descascar e ao invés dos alimentos que temos que desembalar ou desempacotar, não é verdade? Porque esses alimentos embalados, normalmente eles têm muitos aditivos químicos, coisas que não favorecem a nossa saúde. Ao passo que a gente precisa muito dos alimentos naturais, que têm nutrientes que são importantes para a nossa saúde. Que tipo de alimentos eu deveria, então, retirar da minha dieta? Olha, eu não digo nem exatamente retirar, né? Mas limitar o consumo, porque, inclusive, a gente não consegue viver sem os alimentos industrializados. Mas, inclusive, nós temos, pelo Guia da População Brasileira, uma divisão de 4 grupos de alimentos. E tem os alimentos naturais e os minimamente processados, temos os alimentos industrializados, temos aqueles que são usados somente para tempero, para temperar o alimento, e tem os ultraprocessados. E esses ultraprocessados é que tem componentes que o nosso organismo muitas vezes não reconhece, né? Nunca reconhece como um alimento todos aqueles ingredientes, então ele tem que processar isso. Isso pode dar muito trabalho para o nosso organismo. Então, esses alimentos ultraprocessados são aqueles que a gente poderia limitar o consumo. Um uso esporádico, não digo que nunca na vida vai consumir, mas que seja esporadicamente. Quais seriam esses alimentos? Todos aqueles alimentos que a gente encontra pronto para o consumo, sejam biscoitos, embutidos, chocolate, refrigerante, suco de pacotinho, aqueles macarrão instantâneo, todos esses alimentos que têm uma lista de ingredientes, inclusive, bem ampla. O que são alimentos in natura, Bia? Alimentos in natura são esses que a gente, da forma como a gente encontra na natureza, que a gente só vai descascar, cozinhar ou muitas vezes consumir cru. Então, por exemplo, uma fruta é um alimento in natura. E a gente deve priorizar esse grupo de alimentos. E neste grupo estão os alimentos in natura e os minimamente processados, que é um grão, como por exemplo o arroz. A indústria foi lá, poliu, colocou dentro de um saquinho e ficou pronto para a gente comprar e ter que preparar em casa. Isso é um alimento minimamente processado. E a nossa alimentação deve ser, a grande maioria deve ser com este grupo de alimentos in natura e minimamente processados. Hoje em dia existem vários empórios que comercializam alimentos orgânicos. O ideal seria comprar nesses empórios ou comprar no supermercado mesmo? Então, normalmente os alimentos in natura tem no mercado, tem nesses empórios, tem nessas lojas de orgânicos, tem também na feira livre, né? Os alimentos nessas lojas de orgânicos, eles têm certificação, então realmente aquele alimento, além de natural, eles não têm aditivo, não têm pesticidas, né? Não tem os agrotóxicos que fazem tão mal para a nossa saúde. A Bárbara de São José do Rio Preto quer saber, costumo comer cereal, sucrilhos, vou mandar o nome aqui, ó, sucrilhos com leite no café da manhã, isso faz mal? Não que faça mal, mas assim, o sucrilhos, ele é um alimento ultraprocessado, porque ele tem adição de açúcar em grande quantidade, de aditivos químicos para conservação. Então, se consumir numa grande quantidade, pode haver um desequilíbrio na alimentação por conta desse alimento. Vinícius de Bauru, comer salsicha só de vez em quando faz mal? Então, só de vez em quando não vai fazer todo mal.
ok? Então, a salsicha é um alimento ultraprocessado, é um embutido cheio de aditivos químicos, como disse, substâncias que o nosso organismo não reconhece e ele vai ter que processar. Então, a gente deve, se for para consumir, que seja em pequena quantidade e principalmente dentro do contexto de uma alimentação saudável. Rafaela de Presidente Prudente, temperos comprados em supermercados são ruins? Olha, a prioridade são os temperos naturais, como alho, cebola, cheiro verde, orégano. Agora, se você comprar um alimento, um tempero, que ele tem ali uma lista de vários ingredientes, normalmente eles têm gorduras, às vezes eles têm até gordura trans, tem corantes, isto não é interessante. Então, sempre que a gente vira um alimento industrializado, a gente deve consultar a lista de ingredientes para saber o que é que tem ali. Luciane de Presidente Prudente, alguns profissionais falam bem da farinha láctea e outros não, afinal, é bom ou ruim? Então, essa coisa de ser bom ou ruim é uma necessidade individual, tá? Então, se o alimento tem muito açúcar, você vai ter que dosar a quantidade que você pode ou não consumir. Joyce de Álvares Machado, se eu substituir o pão por bolacha de água e sal, é mais saudável? Não exatamente mais saudável, são os mesmos ingredientes, inclusive se for um pão desse industrializado, assim, que tem vários aditivos químicos, ele vai até ser uma composição muito semelhante a um biscoito, tá? Então, são iguais. Na verdade, como você disse, a gente não tem como tirar esses alimentos, né, processados da nossa refeição, da nossa alimentação diária. Mas o importante é sempre manter a alimentação saudável e tentar diminuir o consumo desses alimentos. Então, tentar reduzir a prioridade são os alimentos naturais. E a gente tem, assim, às vezes um hábito de consumir um alimento e faz anos e anos o mesmo consumo, aquele consumo idêntico. A variedade de alimentos é muito importante. Nós temos que ter alimentos diferentes. Inclusive, eu como essa semana, assim, agora está na época de brócolis, então compra brócolis, alface, repolho. Outra semana você compra outros alimentos. Essa variedade é sempre importante. E às vezes a gente tem o hábito, consumo pão todos os dias, mas tem muitos alimentos que você pode substituir, por exemplo, no seu café da manhã. Não precisa comer pão todos os dias, não é verdade? Então você deve fazer esse rodízio de alimentos. Obrigada. Eu que agradeço. Sempre um prazer te receber aqui.